Olá, eu sou Otávio Mangili e hoje nós vamos conversar sobre uma doença chamada hipercolesterolemia familiar. Que baita palavrão, né? Mas hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre essa doença tão comum. Você conhece alguém que tem o colesterol elevado de origem familiar ou que mesmo tenha já tido um parente que tenha tido um infarto precoce na vida? Então, de repente, está na hora de você parar para ouvir um pouquinho sobre essa história. Hipercolesterolemia familiar é uma alteração genética do colesterol. É muito comum. Nós não sabemos ao certo quanto da população brasileira tem hipercolesterolemia familiar. Imaginamos, por dados de outros países, uma a cada 250 a 300 pessoas possua essa doença. Quando nós devemos pensar que um indivíduo tem hipercolesterolemia familiar? O ponto de partida para se pensar nessa doença é um colesterol LDL acima de 190 para indivíduos que tenham um familiar de primeiro grau com a doença ou que tenham um familiar de primeiro grau que já tenha tido um infarto ou alguma complicação aterosclerótica numa fase precoce da vida. Por isso, é importante, se você tem um histórico familiar de alterações de colesterol, procurar fazer o exame precocemente e manter o exame de colesterol em dia sempre. Por que isso? Identificar a hipercolesterolemia familiar é muito importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais cedo o indivíduo começa a se tratar e menores são os danos causados por esse colesterol elevado. E no que consiste o tratamento da hipercolesterolemia familiar? Bom, mais importante de tudo é que o indivíduo que tem essa doença precisa se conscientizar da importância do tratamento medicamentoso. Ele é indicado para quase todos os indivíduos que têm o hipercolesterolemia familiar. Além do tratamento medicamentoso, é importante que essas pessoas se conscientizem da necessidade de manter um estilo de vida saudável, uma dieta adequada, atividade física, evitar de forma muito séria o tabagismo e manter uma rotina periódica de ida ao cardiologista. A hipercolesterolemia familiar não tratada é um problema muito sério. Na sua forma menos severa, que é a forma heterozigótica, homens não tratados podem ter um infarto em 50% dos casos até os 50 anos e chega a 100% das pessoas aos 70 anos já tendo sido vítimas de um infarto ou de uma obstrução arterial. Portanto, é um problema de saúde sério, um problema que demanda uma conscientização e procurar um médico sempre e manter uma regularidade de acompanhamento. Se você está em dúvida se tem ou não essa doença, ou se algum familiar seu a possua, procure um cardiologista, aconselhe-se, faça seus exames e tire as dúvidas. Precisamos vencer essa doença, que é responsável por um grande número de mortes ainda nos dias de hoje. A hipercolesterolemia familiar tem tratamento. É só começar. Grande abraço a todos.